Aquele que tem graça de diplomacia, ele acredita que os que estão numa posição de conflito e que parece que são irreconciliáveis, ainda se podem reconciliar. E ele tem a arte de promover a paz, a reconciliação e mais, anote, porque isto é importante, a capacidade, aqui é muito importante, de discernir as batalhas que devem ser batalhadas e as lutas que não valem a pena ser lutadas. Porque na vida há batalhas que não vale a pena você batalhar. É perca de tempo, é fadiga, cansaço, desgaste e no fim não há proveito. Mas há lutas e há batalhas na vida que têm que ser travadas, não podemos abdicar delas. E a diplomacia é a arte de você discernir que batalhas devem ser batalhadas e que lutas não valem a pena ser lutadas. Porque muitas vezes na vida, eu já encontrei muita gente assim, a batalhar batalhas que não valem a pena, em lutas desnecessárias, em guerras que só servem para afetar o estômago e o intestino e gerar stress que mata a pessoa. Porque a pessoa não consegue discernir que aquela batalha não aproveita a ninguém, nem a ela própria. E a diplomacia é essa arte que nos habilita a fazer esse discernimento, de perceber que lutas eu devo lutar e que batalhas não vale a pena batalhar. O nosso Deus é um Deus de guerra, mas Ele também é um Deus de paz. No Velho Testamento ele é chamado o Senhor dos Exércitos, mas em Isaías a Bíblia diz que um dos nomes do Messias é o Príncipe da Paz. Deus é um Deus de guerra se for preciso, mas Ele é principalmente um Deus de paz que prefere a paz sobre a guerra. Mas se não houver outra alternativa, vamos à guerra, mas se é possível fazer a paz, façamos a paz. Alguém repita isto comigo: a paz é maior do que a guerra. Mas também lhe digo que por vezes são necessárias guerras para haver paz. Porque há guerras necessárias para que se possa alcançar paz. E a diplomacia dá-nos essa capacidade, esse discernimento da gente perceber quando uma guerra é desnecessária e quando uma guerra tem que ser feita, porque é necessária ser feita. Então a Bíblia diz em Romanos 12, verso 18, procure lá na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso de número 18. Se possível, repita lá comigo esta expressão, se possível, quando depender de vós, se possível, quando depender de vós, tenham guerras com todos os homens. É isso que diz? Conflitos com todas as pessoas. Violência, discussão, agressão, provocação, intimidação. Sim ou não? Não ouvi. O apóstolo Paulo diz: se depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Se depender de mim, eu devo ter paz com toda a gente. Se depender de mim, se for possível, eu só não vou ter paz com o diabo. Agora, eu vou ter paz com os meus vizinhos, com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com os meus irmãos. Eu vou ser uma pessoa de paz, se depender de mim. Nem sempre depende. Porque muitas vezes nós queremos ter paz com as outras pessoas e há pessoas que querem ter guerra conosco. E diga aos irmãos, quando querem ter guerra conosco, vamos usar de diplomacia. Deus vai nos dar o discernimento de perceber que guerra vale a pena e que guerra não vale a pena. Porque há guerras que não valem a pena, mas há guerras que têm que ser guerreadas até ao fim e têm que ser ganhas em nome de Jesus. Mas a diplomacia de Deus dá-nos essa capacidade de discernir.
Mas a Bíblia diz claramente: se depender de vocês, tenham paz com todos. Você sabe que nós encontramos pessoas que parece que têm uma necessidade constante de viver em guerras e em conflitos, inimizades. É uma coisa tristíssima, dolorosa, viver permanentemente em guerra, em conflito, em inimizade, provocando, sendo provocado. A paz é maior do que a guerra. O Senhor nosso Deus é o Deus dos exércitos. Isso significa guerra. Mas um dos nomes do Messias é o príncipe da paz. E Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Eu acho que pessoas que querem viver sempre em guerra são pessoas que não têm paz dentro delas. Gente que quer viver permanentemente em conflito. Gente que por uma casca de alho promove uma guerra e um conflito, não tem paz de Deus dentro do coração. Porque quando você tem paz de Deus dentro do seu coração, há muita coisa que você desvaloriza, não liga. Há muita coisa que para si simplesmente não é relevante, porque você percebe que não vale a pena fazer uma guerra por uma coisa que não leva a lado nenhum. Mas há gente que, como não tem esta paz de Deus, qualquer coisinha banal é um motivo para conflito, para guerra, para provocação, para clamar pela justiça, para amaldiçoar, dizer vingança. Acabe com isso, encha-se da paz do Senhor. Gente de paz é mais feliz, gente de paz é mais bonita, gente de paz vive mais tempo. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Então repita lá comigo: se depender de mim, eu vou ter paz com toda a gente. Porque sabem os irmãos, nem sempre uma boa guerra é a melhor solução. Repito, nem sempre uma boa guerra é a melhor solução. Jesus disse algo interessante em Lucas 14, procure na sua Bíblia, Lucas 14, verso de número 31. Lucas 14, 31. Em Lucas 14, 31, Jesus disse: qual é o rei que, indo combater outro rei, um rei que vai combater outro, não se assenta primeiro para fazer o cálculo se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Há um rei que sai para batalhar e é informado: o teu inimigo vem com 20.000 contra ti, tu tens 10.000. Aqui o homem já está a perder de 2-1, porque o inimigo tem o número de soldados em porção dobrada. 20.000 contra 10.000 significa 2-1. E este homem, Jesus disse que se ele for um homem inteligente, ele vai tentar perceber se aquela guerra vale a pena ou não, ou se ele tem condição de a vencer. Você sabe, por vezes, ouça isto, nós temos razão numa situação, mas percebemos que se vamos pelo lado do conflito e da guerra, vamos nos queimar. Mas há gente que põe fé em Deus e o pé no acelerador e lá vai para uma boa guerra e depois vem de lá todo chamuscado. Porque eu tenho razão, eu não aceito acordo, nem paz, guerra é guerra, e eu vou com Deus, e vem de lá todo partido. Tenha calma, nem sempre uma boa guerra é uma boa solução. Há que ser esperto, inteligente. Por isso é que eu li aquela história. O outro, quando foi apanhado e soube que ia ser expulso do lugar de administrador do homem rico, ela arranjou ali uma maneira, uma estratégia de salvar a pele. Nem sempre uma boa guerra é uma boa solução. Por vezes um acordo de paz assim, repito, por vezes um acordo de paz assim é melhor do que uma boa guerra. E sabe o que é que Jesus diz? Verso 32, caso contrário,
Ou seja, se ele perceber que a relação 2-1 não vai funcionar, porque os seus homens não são capazes de combater contra o dobro dos homens do outro, o que é que ele vai fazer? Vai à guerra à mesma, certo? É isso que diz? Caso contrário, estando o outro ainda longe, o que é que ele vai fazer? Envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que é que Jesus quis dizer com isto? Que nós temos que ter sabedoria para viver. A vida não é guerra bolachada a toda a hora. Há momentos na vida que nós temos que discernir que batalhas valem a pena ser batalhadas e que lutas não valem a pena ser lutadas. Entende o que eu quero dizer? Eu digo aos irmãos aqui um exemplo que se passou comigo, para você entender o que eu quero falar. Há uns anos atrás, quando uma certa personagem aí da região, com autoridade de governo, nos fechou um espaço, nos fechou o nosso principal local de culto, porque alegadamente o barulho produzido nas reuniões abalava a estrutura do prédio e fazia cair os candeeiros das salas das pessoas. E também porque os irmãos da igreja, quando saíam da igreja, urinavam e defecavam na rua da igreja, iam rua abaixo fazendo as necessidades. É o que estava lá escrito. E outras coisas mais. Sabe, eu procurei um advogado para pedir uma opinião. E aquele homem foi muito sincero comigo. Ele disse: olha, eu vou lhe dar a minha opinião sincera. Esta é uma guerra perdida. Se você quer uma opinião sincera, saia dali. Procure um outro espaço, um outro lugar. E já que a casa é alugada, saiam. Procurem outro lugar e façam o vosso culto em outro lugar. Eu ouvi, voltei as costas e bati com a porta e disse: frouxo. Então fui falar com um outro advogado. Ele disse-me que colocava toda a gente na prisão e que nós só tínhamos que começar a entrar com o dinheiro e ia tudo preso. E que ia resolver o problema e tudo se ia fazer, porque nós tínhamos a razão e a coisa ia ser. E o dinheiro começou a ir, porque sem dinheiro não avançava. Conclusão: nunca mais voltámos a abrir aquela casa. Tivemos imensos problemas por causa de tentarmos ficar ali, porque não funcionou. Era uma guerra perdida, era uma batalha que não valia a pena. Era preferível sair de lá, porque os problemas eram tantos, e procurar outro lugar, como nós fizemos, e fomos para Val da Venda. Alguém se lembra disso? Naquela altura não tivemos discernimento para perceber que aquela era uma guerra que não valia a pena ser guerreada. A solução era procurar um outro lugar em paz e continuar a fazer a obra de Deus. Não porque Deus está do nosso lado, não porque nós vamos vencer, não porque não sei o quê, e vamos para a frente e gastamos dinheiro, e íamos acabando todos presos, porque um dia abrimos a igreja e foi lá a polícia às 3 da tarde e queria levar o pessoal para o Chilindró, e foi uma confusão tremenda. Para quê? Para irmos embora à mesma. Então há momentos na vida que nós precisamos que Deus nos ajude a usar a lei da diplomacia, discernir o que vale a pena lutar e o que não vale a pena. Eu não estou a dizer que Deus não seja connosco para nos dar vitória, mas há situações na vida que você por vezes tem que perceber que o melhor a fazer é um acordo de paz e um passo em frente e tchau, passou, do que ficar ali numa batalha que o desgasta, que o cansa, que o rebenta, e no final da história você não chegou a lado nenhum. É uma lição de vida, é um conselho que esta noite eu dou aos meus irmãos aqui, amém?
Porque sabe de algo? Em todo o combate, repita lá comigo, há desgaste físico, emocional e psicológico. Isto você escreva aí nas suas anotações. Em todo o combate, em toda a luta, em toda a guerra, há um desgaste físico, emocional e psicológico. Você cansa a sua mente, você cansa as suas emoções e você cansa o seu corpo. E a questão é, será que vale a pena viver sempre em conflito, em guerra, em batalha? Eu conheço gente que entrou numa guerra, não aceitou acordo, não fez paz e ganhou. E quando o juiz bateu com o martelo, dizendo, o senhor ganhou, o camarada sai do tribunal para festejar, já não conseguiu. Teve um ataque de coração, morreu. Há histórias destas. Porque o desgaste emocional, o desgaste psicológico, o desgaste físico daquela batalha, daquele confronto, daquele conflito, foi tão grande que foi arruinando a pessoa. Quando ela alcança a vitória, já não tem saúde para desfrutar da vitória. Valeu a pena? E nós temos que pensar a respeito. Quantos aqui sabiam que a vida é curta? E os nossos dias de paz devem ser maiores, ou em maior número, que os dias de guerra. Paz aumenta a saúde. Paz conserva a saúde. Paz aformoseia a vida das pessoas. Paz é de Deus. E a paz é maior do que a guerra. Então que Deus o ajude a discernir e a perceber que batalhas valem a pena ser batalhadas e que lutas não valem a pena ser lutadas. Amém? Jesus disse em Mateus 26, 52. Repara o que diz aí, Mateus 26, 52. Jesus disse, embainha a tua espada. Quem sabe esta palavra é profética aqui hoje para alguém. Embainha a tua espada. Você que é um d'Artacão lá no sítio onde vive, ouviu o que eu disse? Anda à guerra com toda a gente, anda em conflito com todas as pessoas, é com a família, é com os vizinhos, é com os colegas de trabalho, é com os irmãos, guerra, conflito. Há gente que até no Facebook anda à espadachada. Não perde uma oportunidade de criar um conflito, uma inimizade, de provocar, de ofender, de retaliar. Impressionante. Há gente que não consegue viver sem espada. A espada do conflito, a espada da guerra. Eu pergunto, será que vale a pena? Alguém que me responda. Jesus disse, embainha a tua espada, porque todos, quantos? Os que lançarem mão da espada, à espada vão morrer. O que isto quer dizer? Há um provérbio que diz, não sabes bailar, não te metas na roda do baile. Ajoelhaste, reza. Vives de espada? Então no dia que a espada te acertar a ti, não te queixes. Porque há gente que se queixa no dia que a espada o acerta, mas esqueceu-se que viveu a sua vida de espada na mão. Vive permanentemente em guerra, em conflitos, a provocar, a fazer inimizades. Depois há um dia que é ferido, queixa-se. Ai, já viu, fui ferido, atingiram, perdi, estou em prejuízo. O que é que quer? Jesus disse que quem vive da espada, morre da espada. Eu não estou a dizer para os irmãos não lutarem quando é preciso lutar. O que eu quero dizer é, não anda a batalhar por uma casca de alho. Não anda a fazer guerras desnecessárias. Há gente que sabe que alguém disse alguma coisa sobre a sua vida, em vez de ignorar e seguir em frente, porque quem fala mal de nós, principalmente nas nossas costas, é alguém que não deve merecer a nossa atenção, nem a nossa preocupação, porque se fosse alguém de jeito, falava de frente, não nas costas. Ainda vai lá para fazer guerra, estabelecer conflito, e eu faço, eu acontece, não sei o quê. Meu Deus,
Tu vives da espada, tu morres à espada. Vive em paz, homem, vive em paz, mulher. Falaram, disseram, aconteceu, problema deles. Não deixe que a sua paz esteja transtornada, nem vai entrar numa guerra desnecessária que não vale a pena, que só o vai cansar, desgastar. O estômago começa a ficar mal, os intestinos também, palpitações no coração, insônia, taquicardia, é comprimido para isto, para aquilo, para quê? O marido a passar a mão por cima, ai amor, chega-te para lá que eu não tenho vontade, eu estou infectada por aquela tipa, aquele tipo que disse, que fez. Depois o marido, ai, depois queixa-se. Paz, alguém grita paz. Paz é maior do que a guerra. Há guerras que não valem a pena, há conflitos que não valem a pena. Que Deus lhe dê a graça de ser um diplomata nesta vida que discerne quando é necessário e quando não é. Porque a vida é curta, há que aproveitá-la na paz de Deus e na bênção do Senhor. Amém? Então, há batalhas, irmãos, que não devemos evitar. Eu repito, há batalhas que não devemos evitar. Quando está em xeque a nossa liberdade, as nossas convicções, a nossa fé, o nosso Deus, os nossos direitos, quando nos querem humilhar, rebaixar, pisar, roubar, prejudicar, quando nos querem impedir de viver a nossa fé, de confessar Jesus, quando nos querem tirar a liberdade, nós arregaçamos as mangas e nós vamos à guerra. Mas a lei da diplomacia diz, há que discernir que guerras não são necessárias, que batalhas não valem a pena porque só desgastam, cansam e não ficamos a ganhar nada com elas. Então a minha oração hoje aqui qual é? É que Deus nos dê olhos com discernimento para a gente perceber quando é necessário lutar por defender um direito, por causa da nossa liberdade, da nossa fé, das nossas convicções, dos nossos direitos, e quando não vale a pena, quando o melhor é ignorar, seguir em frente, fazer um acordo de paz, fingir que não ouviu, fingir que não percebeu e seguir em frente e dizer glória a Deus porque fiz-me de parvo e aquela pessoa pensa que eu sou parvo, mas a parva ou o parvo não percebeu que aqui o parvo não sou eu. Simplesmente eu não quis entrar numa guerra que era completamente desnecessária, não me trazia nada a não ser preocupações, problemas e mal-estar. É importante entender isto. Amém? Então repita, lei da diplomacia, a arte de fazer a paz, discernir o que se deve batalhar e o que não vale a pena pelejar. Em Mateus, leia comigo Mateus, capítulo 5 e verso 9. Em Mateus 5, 9, a Bíblia diz que gente de paz, ou gente que faz a paz, é chamado filho de Deus. Eu sou uma pessoa que falo de guerra. Já reparou nisso? Sim ou não? Mas diga aos irmãos, a paz é maior do que a guerra. E se você é uma pessoa que acha que tudo se resolve com guerra, está muito enganado e vai ter muitos problemas na vida, vai sofrer muito e apanhar muitas decepções e vai chegar a uma altura que você vai reconhecer que aquilo que o pastor está a dizer hoje é verdade, que há muitas situações na vida que a gente não resolve com guerra, resolve com esperteza, resolve com diplomacia, resolve com habilidade. Por isso é que o outro foi louvado, porque teve uma estratégia. O que ele fez estava errado, mas ele teve uma estratégia para contornar a sua situação difícil. Nem sempre a guerra é a melhor solução. Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador?
Pacificador é um construtor de paz. Pacificador é uma pessoa que tenta reconciliar os que estão em guerra. Pacificador é uma pessoa que procura promover a paz e não o conflito. Bem-aventurados sejam os pacificadores. Porque há pessoas que, ouça, não estão em guerra, mas promovem os outros para que eles estejam. Normalmente a expressão que eles mais usam é esta: a gente assim, não entram em guerra, mas promovem guerra para que os outros entrem nela. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. Um pacificador é um construtor de paz. E você deve ser inteligente, porque por vezes nós temos amigos ao nosso lado que nos querem ver na guerra, mas eles não entram nela. Eles só querem que nós entremos. E dão força. E dizem: eu no teu lugar ia lá e rebentava com as trombas dela. Mas eles não vão. Se eu estivesse no teu lugar, eu ia, eu fazia, eu guerreava, eu não me calava. Se eu estivesse no teu lugar, eu batia com o pé. Se eu estivesse no teu lugar, eu ia lá e ela ia ver com quantos paus se faz uma canoa. Mas eles não vão. Eles ficam no seu cantinho a instigar os outros. Vai, faz, promove, fala. Mas eles não vão. Eles ficam a assistir. Você tem amigos assim? Se você tem amigos assim, despeça-os depressa. Eu repito, se tem amigos assim, despeça-os depressa. Porque um amigo é uma pessoa que, quando nós queremos entrar em guerra, vai nos ajudar a tentar perceber se vale a pena essa guerra. E quem sabe vai tentar nos puxar para a paz, porque a paz é maior do que a guerra. É lógico, há batalhas que têm que ser batalhadas. Isso aí também concordo. Mas há muita batalha, guerra na vida das pessoas que é desnecessária. E um bom amigo é alguém que está ao lado para nos tentar ajudar a perceber quando uma batalha não vale a pena e nos ajudar a ter a paz de espírito para ignorar, desvalorizar ou fazer um acordo para nosso bem. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. É suposto que os filhos de Deus sejam agentes da paz e não agentes de conflito. Você está aqui para ser uma pessoa que promove a paz. E uma coisa triste que nós encontramos em todas as igrejas, são filhos de Deus que promovem mais a guerra do que a paz. Você está aqui para promover a paz. Eu repito, você está aqui para promover a paz. Não é o conflito, não é a inimizade, não é a contenda, não é a discórdia, é a paz. Eu gostava de dizer aos irmãos aqui hoje, isto é uma casa de paz. Se alguém vem aqui para promover guerra, a porta é lá ao fundo. Se alguém vem aqui para promover conflitos e inimizades, a porta fica lá ao fundo. Isto aqui é uma casa de paz. Estamos aqui para fazer a paz, mas também, digo honestamente, quando há uma guerra que tem que ser guerreada, arregaçamos as mangas e vamos com tudo o que temos. E podemos vir de lá todos feridos, mas com a vitória. Mas esta é uma casa de paz. E você que é um filho de Deus deve estar aqui a promover a paz, a construir a paz. Não a promover a guerra, o conflito, a inimizade. A Bíblia diz, os pacificadores são chamados filhos de Deus. Eu pergunto, e os pulhas que promovem o conflito e a inimizade serão chamados filhos de quem? Filhos do homem? Filhos da mãe? Filhos do diabo? Eu não sei, a Bíblia não diz. Só diz que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Ponha a mão no ombro de alguém e diga: seu filho de Deus, homem de paz, pacificador, tenho prazer em si. Amém. Agora comigo o verso 5, leia junto.
Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos. O que é uma pessoa mansa? É uma expressão usada nos animais, não é? O cão é manso até o dia em que morde. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que não ferve em pouca água. É uma pessoa que tem o pavio grande. Pavio grande significa até que rebente leva tempo. Porque há pessoas que o pavio é muito curto, não é? Aquilo rebenta com uma facilidade. Uma pequena ofensa já rebentou. Há que ser manso. E se alguém não é, começa a construir mansidão, tranquilidade. A vida é curta, pense nisso. Calma, acalme-se, tranquilidade. A Bíblia diz que os mansos são bem-aventurados. Porquê? Porque eles herdarão a terra. Um homem pacificador, um homem de paz, é um homem de privilégios superiores ao homem de guerra. Toda a pessoa de guerra, de conflito, é uma pessoa desgastada, muitas vezes consumida, é uma pessoa que vive permanentemente com a espada para se defender. O homem de paz tem uma vida mais exaltada, tem uma vida mais tranquila, tem uma vida mais feliz, porque a paz ainda é maior do que a guerra. Pense nisso. Amém? Agora, meus irmãos, a diplomacia requer humildade. Repita lá comigo: humildade. A diplomacia requer humildade. Por isso é que Pedro disse: busca a paz e segue-a. Buscar a paz significa que por vezes nós temos que ter um coração humilde, porque uma pessoa que não é humilde tem dificuldade em fazer paz. Porque a pessoa orgulhosa, a pessoa soberba e arrogante, ela não quer fazer paz, porque paz significa que ela teve que ceder. Na diplomacia temos que ter a humildade de ceder algumas vezes. Por vezes cedemos para depois chegar mais longe. Por vezes cedemos para que a nossa vida ela fique melhor. Mas há gente que não entende assim. Há gente que diz ceder nem 1 milímetro. Guerra. E depois parte-se todo sem necessidade. Diplomacia requer cedência, requer humildade. Um diplomata é uma pessoa que às vezes está cheia de razão, mas ainda assim ele contorna a situação e ele até assume uma pequena responsabilidade que ele não teve para chegar onde ele quer. Dizem alguns: ai, senhor pastor, que mensagem estranha, o senhor está-me a ensinar a contornar as situações. É isso que você quer ouvir? Então é isso mesmo. Quer que eu lhe diga o quê? Temos que ser inteligentes. Não é ser desonestos, mas é ser inteligentes. Porque por vezes nós vemos pessoas aí na igreja aflitinhas todos os dias, porque também vou-lhe contar, não há pachorra. Não perdem uma oportunidade de fazer uma guerra, assim também não se aguenta. Paz. Por vezes, queridas irmãs, em nome de uma pele sem rugas, por vezes tem que se fazer umas cedências. Há cedências que são estratégicas. Entende? Há cedências que são estratégicas. Damos uma no cravo, a outra na ferradura, sem faltar à honra, à dignidade, à verdade, à palavra de Deus. Por isso é que Jesus disse: os filhos deste mundo são mais hábeis na sua geração que os filhos de Deus. Há pessoas que se destroem porque querem ser tão retas, até mais retas do que Deus, e destroem-se. Eclesiastes diz: não sejas demasiadamente justo, vais-te destruir a ti próprio. Então há gente que tem um senso de retidão e de justiça que é uma coisa desequilibrada. Há momentos que você tem que fazer uma cedência.
Há momentos que você tem que dar um passo atrás, recuar, ok, tudo bem, não tive culpa, mas eu digo que tive só um bocadinho, por aí. Para quê? Para fazer paz, agir como diplomata. É a lei da diplomacia. E você pensa que está a prejudicar-se, por vezes você está a alcançar vantagem na sua vida. Então, a diplomacia requer humildade, capacidade de ceder. A Bíblia conta aqui uma história em 1 de Samuel, veja comigo, 1 de Samuel 25. 1 de Samuel 25, vemos uma mulher com capacidade de diplomacia, chamava-se Abigail. Abigail, em 1 de Samuel, capítulo 25, mostra-nos a sua estratégia de diplomacia. Diz a Bíblia, no verso de número 18, encontrou? Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, quantos pães? 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita, leia lá comigo, seja a tua prudência. Como é que diz na sua Bíblia? É o verso 32. Bendita seja a tua prudência. Tem assim na sua Bíblia? Conselho, a minha diz prudência, diplomacia. Bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Isto é o quê? Que história é esta? Davi, ele ainda não era rei, e parece que havia um homem rico, que era o marido desta Abigail, que era um tipo que tinha uma quantidade de gente a trabalhar para ele. E há uma altura que os homens dele estão no campo a trabalhar, e Davi protege esses homens, juntamente com o seu povo, os seus homens, protege os homens deste homem, que se chama, como é que é o nome dele? Nabal. E o que ficou acordado foi que Davi defendia os homens de Nabal, quando estivessem no campo, no trabalho, de gente má, bandidos, sei lá. E em compensação, Nabal pagaria o serviço com alimentos. Davi fez a sua parte, passado uns dias, mandou dizer a Nabal que lhe desse os alimentos que estavam prometidos no acordo. Sabe o que fez Nabal? Nabal disse: quem é esse pobre coitado? Não lhe vou dar coisa nenhuma, era só o que faltava eu estar a dar comida a esse desgraçado. Ele que não me aparece à porta. Foi o que fez Nabal. E quando Davi foi informado, e Davi era um homem de pouca paz, Davi era um homem de espada, tanto que quando ele disse: Senhor, eu quero construir uma casa, um templo para ti, Deus disse: tu não, o teu filho sim, porque tu és um homem de guerra, as tuas mãos estão cheias de sangue. Davi era uma pessoa que guerra é guerra, não perdeu a oportunidade de uma batalha. Lembra-se do Golias? Ele chegou ao campo de batalha, viu o Golias, perguntou: quanto é que pagam? A recompensa? Se há recompensa eu vou lá. Disseram: nunca mais pagarás impostos. Sério? É agora que eu vou. Era homem de guerra. E Davi prometeu vingar-se do Nabal, reuniu os seus homens para ir matar Nabal. E a mulher de Nabal, Abigail, soube que Davi vinha para matar o marido. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez?
um ato de diplomacia. Isto é diplomacia pura. Sem o marido saber, ela preparou um presente. Qual foi o presente? Está lá no verso 18. Um bom presente: 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, e enviou a Davi. E ela vai levar o presente sem o marido saber, num ato de diplomacia. Há irmãos que dizem: eu não, eu ia lá e era porrada. Para quê? Esta mulher foi sábia. E ela foi, juntamente com o presente, chegou perante Davi e disse: meu senhor, não leva em consideração a brutalidade do meu marido, que aquilo é uma besta quadrada que eu tenho lá em casa. Eu trago um presente. O senhor leva em consideração o presente e acalme-se lá. E quando Davi viu aquilo, sabe o que aconteceu? Diz que Davi disse: bendita sejas tu, a tua prudência é louvável, porque hoje eu estava determinado a ir matar o teu marido por aquilo que ele me fez, mas por causa do teu ato de diplomacia eu já não vou voltar para casa, leva comidinha, vamos fazer um bom almoço e eu já não vou matar o teu marido. Um ato de diplomacia salvou o marido daquela mulher. Mas agora, como a justiça de Deus é infalível, mais à frente, o homem morreu. E disse Davi: olha que coisa boa, o homem morreu e não foi nas minhas mãos. Deus fez justiça e Deus vingou-me. Não foi preciso eu vingar-me a mim próprio. E depois do homem morto, Davi começou a pensar em Abigail. E aquela prudência de Abigail tocou-lhe o coração. E ele começou a pensar: eu preciso de uma mulher assim, uma mulher prudente, uma mulher que tenha esta capacidade de ser diplomata, não uma mulher esquentada que explode e assim dia não. E tomou-a como mulher e casou-se com ela. Alguém ouviu a história? Está surpreendido? Acontecem estas coisas a pessoas de paz, a pessoas diplomatas. Isto é um ato de diplomacia.